Esses dias eu falei aí do João Rezador, muita gente escreveu para mim, não conhecia a história, outros já conheciam, com algumas nuances, algumas mudanças, mas basicamente era aquela história mesmo, uma história bonita lá do João Rezador e tal. Aí eu estava lembrando hoje, né, que é verídica essa história, tá? Não é contos, não. Quando eu fazia teologia em Campinas, há muitos anos atrás, há 36 anos atrás, 37 anos, a gente fazia uma pastoral numa comunidade, e lá na comunidade tinha uma senhora muito conhecida, né? E as pessoas sempre falavam dela com muito carinho. Era conhecida como Dona Antônia da Caridade. E ouvia falar muito da Dona Antônia em todos os lugares que eu ia, né? A gente visitava as famílias, o pessoal falava, leva isso aqui para Dona Antônia, né? Eu estou guardando comida aqui para Dona Antônia. Ela conhecia as pessoas carentes, verdadeiramente carentes daquelas comunidades, 2, 3 comunidades. Então, por isso, e ela levava, né? Aí fui descobrir por que chamava Antônia da Caridade. Eu sou meio, algumas vezes sou meio curioso. Eu lembro que era um sábado, eu perguntei onde morava a Dona Antônia da Caridade, alguém me informou ali, cheguei na casa da Dona Antônia. Uma mochila na costa, bati palma, veio uma senhora meio arcada, meio idosa, com o corpinho dela arcado, magrinha, e ela logo foi dizendo, entra, seminarista. Ela frequentava a nossa igreja lá, mas você sabe, a gente via as pessoas, via pela aparência, mas não sabia o conteúdo de vida, se assim posso dizer, daquela pessoa. E foi bom ter ido lá. Entra, seminarista. Eu entrei, senta aqui um pouquinho, eu vou fazer um cafezinho. Era uma bondade e benção. Não precisa não, Dona Antônia, só vim visitar a senhora. Não, senta aí. Ela foi e fez um cafezinho, me deu um café. Sentou comigo lá na sala dela, casa muito simples, com um sofazinho. E aí ficamos ali conversando, ela falando, perguntei de onde ela veio. Lembro que ela falou que era do norte, nordeste, não me lembro o lugar, faz muito tempo. E conversa vai, conversa vem, ela falou um pouco da saúde dela, que era um pouco debilitada. Ela pediu para me dar uma benção na casa, ela pôs um copo de água. Mas eu não sou padre, não, eu confio na sua bênção, né? Eu vejo o senhor fazer celebração de vez em quando. Dei a bênção na água e a senhora guarda. Não, pois eu vou tomar e vou. Eu mesmo aspergi a casa com uma outra água que eu tinha, água benta. E essa visita foi maravilhosa, porque eu tive contato com uma pessoa realmente interessante. A gente conhece milhares de pessoas, mas quando você conhece alguém como Antônia da Caridade, fica marcado o resto da vida na cabeça da gente, no coração. Bom, vamos lá. Curiosamente, eu fiquei observando de onde vinha esse apelido, né? Esse nome dado a Dona Antônia. Como Antônia da Caridade. Caridade não era o sobrenome dela, era outro sobrenome. Era o apelido, vamos dizer assim, carinhoso que as pessoas deram para Dona Antônia. Tinha 3 sacolas em cima do sofazinho, cheias de mantimento, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção, primeiro a simplicidade dela, o acolhimento, a fé, e depois eu percebi por que ela era conhecida como Antônia da Caridade. Dona Antônia, então eu estou indo, mas o senhor pode me ajudar um pouco? Falei, claro, você pega essa sacola aqui de alimentos, eu vou ficar com 2. Falei, não, eu levo 2, eu levo uma então. Ela pegou uma, eu peguei 2 sacolas, e nós saímos lá, ela fechou o portão com um pouco de dificuldade. Vamos ali embaixo, fomos lá embaixo, na parte de baixo do bairro. Era uma descida, ela entregou uma sacola de alimentos lá e falou para a senhora, você vai distribuir para aquelas pessoas? Tá. Fomos mais para cima, deixamos a segunda sacola, tinha alimentos, tinha produto de limpeza também, entregou para uma outra ajudante dela. Tá bom, Dona Antônia, eu vou entregar. E assim foi até perto da igreja, quando ela deixou a última sacola. Então ali explicou, né? Por que ela é conhecida como Antônia da Caridade. Não, uma pessoa simples, pobre, não era conhecida porque era letrada,
nem porque ela se vestia roupas finas. A dona Antônia não tinha nem um carrinho, que naquele tempo o Fusca era o carro forte, né? Ele se vestia bem, como uma senhora de idade arcada com o tempo, com a idade dela, se vestia muito bem, né? A casa limpinha, e a dona Antônia era realmente uma mulher da caridade. Que gostoso ter conhecido aquela senhora. Às vezes a gente duvida, às vezes nós duvidamos, né, da bondade, da santidade das pessoas. É preciso sentar com elas, conversar, se aproximar. E eu voltei para casa, peguei um ônibus lá na beira da pista e fui para casa. Aquele dia disse pro Frei, acho que era o Frei Messias, não me lembro. Frei Messias, eu conhecia a dona Antônia da Caridade. Roberto, quem é essa senhora? Ele deu uma risadinha. Aí expliquei para ele. E ele falou assim, desse jeito. Ele falou, tem gente que faz muita coisa, né? Nós não fazemos nada. Eu tive que ficar quieto, né? A dona Antônia da Caridade era realmente uma pessoa caridosíssima. Ela fazia o bem para todo mundo, né? E o apelido dela não era uma brincadeira, era realmente um apelido dado, um nome dado porque as pessoas admiravam a dona Antônia, que ela fazia o bem, né? Para mim foi um grande ensinamento. Então tem aí a história que eu contei aí do João Rezador, a dona Antônia da Caridade. Era da caridade porque ela rezava bastante e porque ela tinha muito carinho, misericórdia e compaixão. Então fica aí com a história da dona Antônia da Caridade, que é verídica, hein? Não é história inventada, não. Eu vivenciei isso de perto. Como é bom a gente conhecer as pessoas. Nós vamos sair transformados. Forte abraço. Tchau.